Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol do raio de... Oi gente, estamos aqui hoje começando mais o programa A La Carte TV. Hoje uma tarde gostosa, agradável aqui nesse clube. E temos aqui nosso amigo Cleberson Teles, pratica mountain bike há mais de 10 anos. Tudo bem? Tudo ótimo. Quero te agradecer por estar aqui hoje. Nós estamos falando de esportes, por isso estamos bem esportivos. Me fala aqui, que gosto é esse pela bicicleta? Olha, é uma coisa que eu não sei explicar exatamente, né? E começou há muito tempo, basicamente há mais de 10 anos. Acho que quando eu morei no Japão, acho que intensificou, porque eu tive uma passagem por lá e se usava muito bicicleta para se trabalhar, para usar no dia a dia. Então é uma coisa que quando eu voltei de lá em 95, nunca mais parei de buscar o assunto bicicleta. A perna vai sozinha? Já está indo. Quanto tempo você morou no Japão? Lá foi 1 ano e meio. Foi fazer o que lá? Eu trabalhei, como muitos brasileiros vão passar uma temporada de trabalho. E o que você achou do trabalho japonês? Sim, lá... É escravo mesmo? Não, tudo mentira. É mentira? Lá se trabalha o quanto se quer e... Kleber, é o seguinte, vamos falar sobre bike mesmo, sobre bicicleta e tal. Hoje o uso da bicicleta é tão procurado, por quê, no seu ponto de vista? Então, na verdade, nós estamos ainda, enquanto país, Brasil, um pouco atrasado, porque a bicicleta tem vários fins e na Europa, Estados Unidos, na Ásia, esses fins já estão bem definidos, ou seja, meio de transporte, né, locomoção, soluções urbanas e sim a prática esportiva, que é onde eu me encaixo aqui no Brasil. Tem sido procurado, principalmente aqui na nossa região, basicamente para prática esportiva, fazer trilha fim de semana, e algumas pessoas que querem cuidar da saúde. Quais os eventos que tem hoje aqui na nossa cidade de bike? Então, aqui em São José dos Todo domingo eu Campos... sei que... São José dos Campos hoje está muito variado, né? Não só o São José como o Vale todo, mas assim, a gente tem algumas competições pontuais, né? Como vai ter agora os 6 horas de mountain bike, que é uma competição onde as pessoas pedalam 6 horas direto, né? Quem for solo, e tem duplas e quartetos. Tem passeios de bicicletas acontecendo semanalmente, quase que todos os dias. Tá? Esses passeios eles se dão através de lojas e grupos isolados que só organizam passeios. Todos os dias? Quase todos os dias tem grupo saindo para andar de bike. Tá? Tem os grupos mais fortes, como quarta-feira do Parque Santos Dumont, tem um grupo muito grande, mais de 100 ciclistas saindo. Noite, né, à noite, que eu vejo. Positivo. E tem os grupos menores, atrelados à loja. Eu mesmo faço terça, quinta e domingo, eu conduzo as pessoas para andar. Bicicleta hoje passou a ser um esporte meio riquinho, né? Porque tem bicicleta que custa mais caro que um carro. Então, na verdade, eu não gosto muito de frisar muito essa coisa do valor, porque a bicicleta ela tem o seu custo-benefício para aquilo que você vai utilizar. Então é muito importante a pessoa, na hora de comprar uma bicicleta, por exemplo, ter uma boa orientação. Evitar um pouco comprar em magazine, né, em lojas pouco especializadas que vão te vender de qualquer jeito. Por quê? Hoje se tem muita coisa para fazer e conversar antes de propriamente vender ou comprar a bicicleta. Sim. Você tem que ver qual o seu potencial de uso, para onde você vai utilizar, o que você vai fazer, quais são os seus objetivos em cima da bicicleta, porque daí você dimensiona o valor agregado que você vai estar adquirindo a bicicleta. E quais as seguranças que você tem que ter para andar de bicicleta? Então, na verdade, hoje a gente recomenda muito, né, esse cara aqui, que é o capacete, independentemente da sua atividade. Se você vai fazer urbano, passeio, transporte, usar o capacete hoje é fundamental. Mas isso também pode rachar. Ele é feito para rachar. Se você cair e estiver utilizando ele, ele vai absorver o impacto, ele vai provocar uma rachadura, mas ele vai dissipar toda aquela energia da queda e não vai deixar chegar na sua cabeça. Que tá? Então isso é muito importante, é o principal acessório. Tá? Outros acessórios, isso só complementando, que seria a luz dianteira, né, um farol, e também um pisca traseiro, isso para quem utiliza a bicicleta em períodos noturnos. Tá? Fora isso, tem as luvas de proteção, né, luva tradicional, e tem também vestuários mais técnicos, que é a bermuda com forro, uma camisa de dry fit, né, são acessórios complementares.
Ou seja, você está paramentado para andar de bike. E a grande diferença entre o ciclista que ele anda paramentado e o vulgo bicicleteiro é que ele ganha um pouco mais de respeito. Se você tiver numa via todo vamos falar vestido, sobre isso. né, então você ganha um pouco mais de respeito na hora que um carro está passando. Então, qual é a situação de vocês na bike, em cima de uma bicicleta, respeito dos motoristas de carro, ou de caminhão, ou de ônibus, que eu já vi muito caminhão jogar em cima de bicicleta. Sim. E às vezes o bicicleteiro é irritante. Aliás, Também. eu quero falar aqui, deixar bem claro que vamos ter respeito ao trânsito. Trânsito com carro, com bicicleta, com pedestre, as pessoas não estão respeitando. E o que eu vejo da maneira bem assim direta é o seguinte: falta educação mesmo de todas as Muita partes. educação. Então assim, não adianta culpar o motorista e tirar o ciclista da história, porque muitos também cometem alguns equívocos e faz algumas besteiras. Existe essa preocupação de vocês, dessa educação, dessa conscientização? Na verdade, assim, existe por parte do ciclista, o cara que realmente investe no equipamento, que tem uma bicicleta de nível bom, que está realmente focado no quesito bike, ele procura manter um respeito, ele procura a não andar em contramão, respeitar semáforo, não andar na calçada. Isso o ciclista sim, mas eu digo, nem todos são respeitosos, assim como as pessoas de carro, existem muitas que respeitam, de caminhão, mas assim também existem umas que não respeitam. Ou seja, tudo isso é educação. Eu acho que a gente vive uma crise educacional de todos os lados. Não é só o ciclista que está errado. Nesse país existe uma falta de educação de todos os lados. Então, nesse meio, quando a gente fala em transporte, em divisão, né, compartilhamento de modalidades, se todo mundo respeitasse um pouco mais, talvez a harmonia fosse um pouco melhor. Porque vocês estão muito expostos fisicamente. Estou vendo que você está com um raladinho aqui no joelho. Eu tive uma queda recentemente. Eu estava fazendo uma trilha noturna e eu tive um cachorro que entrou na minha roda. Eu voei alguns metros por cima da bicicleta, meu capacete rachou, eu tive 2 galos enormes na cabeça. E machuquei joelho, cotovelo e trinquei uma costela. Eu fiquei 20 dias parado, agora que eu estou retornando com as minhas atividades normais. Tá bem, tá ótimo, bem, tá tudo ok aí? Tá tranquilo, agora tá bem. Se você coça, vai agora doer? Tudo bem, no começo doeu um pouco. Outra coisa que eu quero te perguntar, quanto ao roubo do equipamento, roubo de bicicleta, como a gente se previne disso tudo? Então, a gente vive numa prisão, né? Porque carro tem que ter seguro, a casa tem seguro, a bicicleta, se for possível, também já existem empresas oferecendo seguro. Um conselho que a gente dá para as pessoas que querem praticar o esporte, seja a trilha ou um passeio e tal, é sempre buscar os grupos para se andar com volume de gente. Isso inibe um pouco a aparição de algum safadão ali querendo roubar. Eu tenho medo. Se eu for andar de bicicleta sozinho, eu tenho medo. Então, realmente tem que ter, é bom ter, porque você se fica um pouco mais esperto também, né, em relação ao que você vai ver. Aqui em São José especificamente, o que tem acontecido são garotada que vem um numa bicicleta conduzindo o outro sentado no cano e eles pulam na frente do ciclista na ciclovia e fazem o roubo. Então, viu alguém de 2 na bicicleta, já desvia o caminho, já chama uma polícia, porque ali pode estar o perigo de ser roubado. Me fale mais sobre eventos que estão para acontecer, onde as pessoas podem buscar, qual o preparo que você tem que ter para isso? Ok. Preparo físico, inclusive. Sim, na verdade assim, aqui na região, como eu disse, eventos de bicicletas, eles são semanais. Tá, então assim, Mas qualquer um pode chegar, quero ir, quero entrar, quero fazer... Existem eventos onde são pagos, onde você colabora com uma taxa, porque vai ser mandado carro de apoio, às vezes tem estrutura de alimentação. Pré-requisito nenhum, então? Tem, também vou falar sobre isso. E tem alguns pedais que eles são livres, né? Então assim, o pedal que é livre, aquele passeio, normalmente ele é classificado por nível, tá? Iniciante, moderado ou nível técnico alto. Então a pessoa tem que se orientar para poder participar. Nós mesmos, a gente tem alguns passeios que a própria loja promove, que tem essa classificação. A sua loja está promovendo passeios? Sim, a minha loja promove. Hard Track. Hard Track. Fica onde? Fica na Barão do Rio Branco 499. A gente tem o Facebook, que é muito forte, o pessoal busca muita informação pelo Facebook.
tem o site da loja, o www.hardtrack.com.br. A gente procura divulgar sempre. Os nossos pedais, 90% são livres, são gratuitos. O único requisito é uma bicicleta em bom estado, o equipamento de segurança, que é fundamental. E o que a gente solicita é que a pessoa se enquadre dentro do nível. Ou é iniciante, ou é moderado, ou é nível alto. Como o nome já diz, iniciante, pessoas que estão começando, que tem uma baixa quilometragem, 10, 15 quilômetros, né, conseguem pedalar. Os intermediários na faixa de 50 quilômetros e os experts, as pessoas que já pedalam com uma certa frequência, chega a quase 100 quilômetros de pedalada. Vocês não saem para trilha não, sai? A gente só faz trilha. Mato, morro? Exatamente, a gente vai para vários cantos da região, Guararema, Salesópolis, Monteiro Lobato, São Francisco Xavier. Cuidado com Monteiro Lobato, porque eu fiz uma entrevista com um biólogo que descobriu que tem onça pintada por ali. Não, mas não tem perigo. Quando a gente vai, primeiro que a gente respeita a natureza e a gente está sempre em grupo, então ela com certeza não vai ficar só dando uma observada. Eu acho não muito vai chegar legal perto. essa história de andar de bicicleta, porque assim, aqui devia se usar muito mais. Primeiro, para desatravancar. Sim, Tá certo? perfeito. Saúde, né? Você está Sem dúvida. em movimento o tempo todo. E eu acho que as pessoas em grupo ou não em grupo, que estão acostumadas a andar de bicicleta, elas acabam aprendendo a respeitar. Sem dúvida. Não é aquela que sai esporadicamente para dar uma voltinha e não sabe o que está acontecendo, mas esse movimento de vocês eu acho muito bacana. Aqui em São José, eu conheço várias pessoas que já têm substituído o seu carro durante a semana para ir trabalhar. Algumas empresas, como Embraer e outras, têm alguns incentivos internos para os funcionários praticarem, para andarem de bike. Eu espero, né, a gente acabou de passar por um período político agora, uma transição política, eu espero que no futuro venha a se concretizar mais ciclovias na região, né, em todas as cidades. E tirar da cabeça do brasileiro que andar de bicicleta é coisa de pobre. Com certeza. Sabe, isso não pode, isso é coisa de gente civilizada. Exato, se você pegar na Europa hoje, a maioria das pessoas elas estão indo para o escritório de bike, de terno e gravata de bike, deixando o seu carro em casa. Muitos nem querem ter carro, eles preferem locar quando vão fazer viagens e usam basicamente a bicicleta para circulação interna. Aqui no Brasil tem que desmistificar isso, achar que bicicleta é coisa de pobre ou enfim, bicicleta é mais um meio. Tanto para locomoção, ecológico, inclusive, sim, você né? cuida da sua saúde, você baixa um monte de taxa de colesterol, enfim, você vai no médico, uma pessoa que está praticando bike e outra que não está ociosa, a diferença no exame é muito grande. Com certeza. Né? Porque a bicicleta é perfeita, ela concilia mobilidade urbana, tratamento da saúde e tratamento mental, porque depois de uma boa pedalada você chega em casa também bem tranquilo. Espairecendo. Chega bem sossegado. Então, Kleber, é o seguinte, eu queria saber assim, na sua loja você tem tudo isso, as pessoas vão chegar lá, vão se informar, você tem toda essa preocupação, todo esse equipamento? Sim, Glória, a gente, desde quando a gente começou a trabalhar comercialmente com as bikes, uma das nossas preocupações é realmente informar muito bem o cliente. Então, assim, dá toda uma assistência em termos de informação. Quer dizer, o cara vai lá para comprar uma bicicleta, ele compra do tamanho certo, já é indicado todos os equipamentos de segurança, a gente bate um bom papo para saber a utilização, para tentar dimensionar a melhor bicicleta, para a melhor atividade que ele vai fazer, sem vender mais do que ele precisa ou muito menos do que é necessário. A gente também dá uma orientação para quem vai começar a praticar o esporte nas trilhas, então os equipamentos necessários, a gente cria os grupos para dar envolvimento para essas pessoas que estão começando. Então assim, a gente tenta realmente fazer um trabalho bem feito, onde a pessoa sai de lá plenamente satisfeita com o equipamento e com todo esse conhecimento do esporte. Só uma curiosidade aqui, minha até. Claro. Antes de ir para o Japão, você tinha essa consciência? Não. Primeiro eu era bem mais jovem e a gente acaba vivendo um pouco fora em país de primeiro mundo, você acaba concebendo alguma coisa diferente. E é o que nós precisamos, ser país de primeiro mundo. É uma experiência que eu recomendo para todos. Quem puder sair do país um pouco, né, olhar um pouquinho de fora para dentro e trazer alguma carga de civilidade que a gente pega lá, eu acho que isso é muito válido, muito bom. Valeu você estar aqui com a gente, valeu essa explicação, daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha na bicicleta. Aguardem o próximo bloco, nós vamos voltar falando de esporte com uma pessoa que quer ser Ironman.
tu primo colorado con barba camburada y